Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana e hoje nós estamos iniciando a nossa nova paraxá, a nossa nona paraxá, chamado Vayeshev, que significa e ele habitou. E hoje nós estamos pelo calendário gregoriano no dia 6 de dezembro do ano 2020 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 20 do mês de Kislev do ano 5781 e pela graça bendita de Hashem nós estamos em A Tarde com a Torá. Louvamos o Eterno, por essa grande sala de estudos que o Eterno nos concedeu, onde nós não temos um limite, mas pelo contrário temos aí, vamos além dos limites físicos de uma sala de aula, bem como também não temos um número limitado de presenças de alunos ou de quem está interessado em aprender, pois foge às nossas fronteiras, como cidade, como estado, como país, e alcançamos lugares mil pela graça bendita de Hashem. Então, nós estamos aqui no nosso encontro diário, em A Tarde com a Torá, para podermos estudar a nossa paraxá semanal com as leituras diárias da Torá. Então, hoje, ontem nós encerramos a oitava paraxá, Vaishlach, a título de curiosidade, Então ontem nós encerramos 1085 versículos estudados até aqui, nessas primeiras 8 parashiot, porções do livro de Bereshit, o primeiro livro dos 5 da Torá. E hoje nós estamos iniciando a nossa nona paraxá, Vayeshev, que significa ele habitou. E nessa paraxá nós vamos ler, estudar, ouvir 112 versículos, E dessa forma nós estaremos no próximo Shabat, nós estaremos aí sem sombra de dúvidas, completando 1197 versículos com essa nona paraxá, ok? Então, que nós possamos aí nos colocarmos numa posição em que realmente nós tenhamos a graça bendita de estudarmos com a nossa Torá semanal, ok? Vamos para a nossa gota de sabedoria que o Rebbe traz para nós no dia de hoje. O nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o nosso 7º e último Rebbe da nossa geração. Então ele nos fala assim a respeito de ganhar a vida. Não há lugar para a preocupação. Tente determinar um curso de ação. Se você não tiver experiência para decidir, peça um conselho a alguém que tenha. Seus pais, um professor, um especialista, alguém confiável, mas também alguém cuidadoso com o seu caminho espiritual. Assim que tiver decidido o que fazer, siga esse caminho e acredite que, como você está fazendo o que julga ser a coisa certa, Deus assegurará que tudo vá bem. Então, ganhando a vida, o nosso Rebbe traz para nós essa gota de sabedoria, esse aprendizado, para que nós estejamos aí sempre no caminho confiável, conversando, pedindo opiniões e sugestões com pessoas que são confiáveis,
bem como que nós possamos aí tomarmos uma decisão naquilo que nós precisamos fazer, né? O conselho do Rebbe, ele nos fala, não há lugar para a preocupação. Por que não há lugar para a preocupação? Porque se você se colocar numa posição em que a preocupação ela toma lugar em alguma parte do seu pensamento, então, na verdade, você está dividido. E se você ficar dividido, você não toma a decisão correta, bem como também você vai demorar para tomar uma decisão, uma posição. E dessa forma não é aconselhável. Então você não pode permitir que a preocupação ela venha ocupar algum lugar no teu pensamento. Pelo contrário, tente determinar um curso de ação. Então, aquele propósito que você tem, a sua ação que você tem com referência à sua vida, você precisa estar disposto a fazer uma ação, determinar uma ação. Não põe a preocupação no lugar da determinação de uma ação. Se você não tiver experiência, o próprio Rebbe nos ensina assim, para decidir essa questão, essa situação, então você precisa pedir um conselho a alguém que tenha, né, realmente uma experiência melhor do que você. E essas pessoas que você pode pedir conselho podem ser os seus pais, um professor, um especialista, alguém confiável. Precisa ser uma pessoa de confiança, que você tenha confiança, e dessa forma você venha ficar mais tranquilo e não venha dar lugar para a preocupação. Aliás, toda pessoa que você não sente confiança, não tem firmeza nisso, então você não pode nem perder tempo de procurar um conselho com essa pessoa. É melhor você deixar quieto, deixa para lá essa história. Por quê? Porque a orientação do Rebbe é no sentido de você procurar alguém de confiança. E o primeiro exemplo que ele dá são os pais, que os seus pais sejam as primeiras pessoas de confiança, um professor, um mestre, um especialista sobre a determinada área específica, né? Acima de tudo, uma pessoa confiável, que também tenha o cuidado com o caminho espiritual, ou seja, que seja uma pessoa que também ela tem uma preocupação com a questão espiritual. Então isso é importante, é uma somatória que vai trazer somente bem para você. Assim que tiver decidido o que fazer, siga esse caminho e acredite que você está fazendo o que julga ser a coisa certa. E se você está fazendo a coisa certa, então a realidade é o seguinte: Deus assegurará que tudo vá bem. Ou seja, Deus ele vai assegurar que aquilo que você determinou a fazer, ele vai te sustentar e vai te garantir a vitória nesta questão que você o fizer, ok? Hoje na história judaica, vamos ver o que nos fala hoje sobre a questão da história judaica. Nesse sentido aí, hoje é dia 20 do mês de Kislev, do ano 5781. Nessa data, Ezra, o líder do Sanhedrin e do povo judeu na época da construção do segundo templo, fez um discurso histórico a uma assembleia de judeus que durou 3 dias em Jerusalém, exortando-os a aderirem aos ensinamentos da Torá e a dissolverem seus casamentos mistos, tendo em vista que o povo judeu já estava à beira da assimilação naquela época e estavam quase que completamente perdendo toda a sua identidade após o exílio de 70 anos na Babilônia. Então essa data é marcada
pela construção do segundo templo e ao mesmo tempo a restauração para que o povo judeu voltasse aos ensinamentos da Torá. Em 1796 da nossa Era Comum, o Tânia é publicado. A primeira edição do Tânia era publicado, que é a obra magna do Rabi Sheneuer Zalman de Liad, fundador do movimento Chabad, Lubavitcher. Nessa data, né, nós estamos aí, que é celebrada com reuniões racídicas e um maior apego aos caminhos e ensinamentos do racidismo. Os judeus nessa época, né, nesses dias, não faz o Tachanun, que são as súplicas, e preces similares são omitidas. Começamos novamente o ciclo anual do estudo diário do Tânia, que é a obra magna, né, do Rabi Sheneuer Zalman de Liad, como parte do programa do estudo diário, né, das porções também do Tânia. Então hoje nós estamos iniciando a Parashá Vayeshev, nós estamos na nossa primeira aliá. A Parashá inteira, ela começa no capítulo 37, verso 1, e vai, a nossa Parashá, ela vai até o capítulo, deixa eu ver aqui, nós começamos com o capítulo 37 e nós vamos até o capítulo 40 e o verso 23. Então essa nossa Parashá, do capítulo 37, verso 1, até o capítulo 40, o verso 23, onde nós temos aí 112 versículos para nós estudarmos durante esta semana, pela graça maravilhosa do nosso Hashem. Ok? A nossa primeira aliá, ela está no capítulo 37, verso 1, até o verso 11, onde nós vamos aí ter essa introdução espetacular, né, com a questão dos filhos de Yaakov. E vamos entrando direto na questão do sonho de Yosef, ok? Então, os nossos sábios, eles dizem o seguinte, a nossa porção anterior, ela nos descreveu brevemente, né, a respeito da descendência de Esav. Rapidamente põe um ponto final nessa história e já começa então aqui nessa nossa Parashá, a nona Parashá, e ele habitou, Vayeshev. Esta é uma das características da Torá, né? Fez um relato breve, simples, rápido da descendência de Esav, e rapidamente já passa para o sonho de José. Então essa é uma das características, segundo os sábios, da própria Torá. De repente encerra um assunto, começa um outro assunto rapidamente e repentinamente. Os relatos da Torá vão se concentrando cada vez mais na parte espiritual, naqueles que haveriam de herdar o espírito hebreu. Dessa forma aí, a família de Israel vai depurando-se paulatinamente. Abraão abandona o seu país da Caldeia, Ismael separa-se de Isaac, Esav se separa de Yaakov, e com isso inicia-se então a história Bene Israel, os filhos de Israel, que é Jacó ou Yaakov. Yaakov no final estabelece-se na terra que foi habitada por seu pai Isaac, no país prometido a Abraão, e ao entrar na terra santa, Yaakov não é mais Yaakov, ele também agora é mais do que nunca Israel, né? Que é exatamente aquele que lutou e prevaleceu, lutou com o anjo, prevaleceu, lutou com os homens, né? Que foi Esav e Lavã, e prevaleceu. A visão de Yaakov, na verdade,
é o símbolo da galute, é o símbolo do exílio. Mas agora que ele retorna para Eretz Israel, a terra prometida, a terra santa, então a sua identificação ela vai ficando cada vez mais forte como Israel. A nossa porção, ela começa falando de Yosef. Segundo os nossos mestres, eles perguntam, se a Torá pretende narrar a história de Yaakov de forma cronológica, deveria então começar com o filho mais velho de Yaakov, o primogênito, que era Reuven, e não com a história de Yosef. O saudoso grão rabino de Tel Aviv, o rabino Amiel, ele responde a esta indagação com a sua proverbial maestria e brilhante interpretação, dizendo: toda a história de Yaakov / Israel reflete-se na vida de Yosef. Tudo o que aconteceu a Yosef não é outra coisa senão aquilo que sucedeu a Yaakov. Uma repetição exata da experiência que Israel viveu como povo, desde a sua entrada na arena da história universal. Então, de uma certa forma, vamos assim dizer, daqui para frente, nós vimos já que as 6 últimas porções do livro de Bereshit estão ligadas totalmente com a questão de Yaakov. E nessas 6 parashiot aí, nós temos aí, sem sombra de dúvidas, toda a história de Yaakov e a sua descendência, né? Nesse sentido aí, precisa-se ver que os 12 filhos de Yaakov, eles vão, sem sombra de dúvidas, entrar cada vez mais em evidência. Mas a questão de Yosef, ela é realmente algo, vamos dizer assim, algo espetacular. Em tudo há, sem sombra de dúvidas, ensinamentos. Cada vírgula, cada pausa, cada ponto, nós temos aí diante de nós coisas, sem sombra de dúvidas, para aprendermos com relação a isso daí. Estamos aqui recebendo mensagens. Louvamos o Eterno aqui que nós estamos com a Vânia Branco, a Malu, a Nadir, a Luciana, o Luiz Ribeiro, estão aqui, né, alguns dos presentes conosco nessa tarde aí. Baruch Hashem, pela vida de vocês aqui conosco, né, nessa tarde com a Torá, né? Por isso vamos agradecer a Hashem por essa sala de estudos, ok? Então nós temos aqui, nessa questão da família de Yaakov, ela completa, entra na terra prometida, e dessa forma então agora a vida do nosso patriarca Yaakov, ela se torna real, e ao se tornar real, traz para nós o aprendizado, o que é a família dentro do campo da nossa vida diária aí. Então vamos ver aí o que nos fala esses ensinamentos, né? Após todo o sofrimento que Yaakov passou, ele agradeceu a Deus e ele pediu a Deus repouso, tranquilidade, porque agora ele estava na terra prometida, estava com toda a família reunida. Então ele falou: bom, agora, Senhor, repouso. Já foram em torno de 26 anos em que nós aí padecemos fora de Eretz Israel.
Os sábios dizem que realmente o Eterno ele atendeu o pedido de Yaakov para lhe dar shalom, descanso, tranquilidade. Porém, esta tranquilidade ela durou apenas 9 anos. Então foi um período em que 9 anos Yaakov ele teve tempo para dar uma boa recarregada nas suas baterias, porque as coisas iriam começar a acontecer e realmente seria coisas trágicas numa sequência que não haveria tempo de sombra e água fresca. Yaakov, por sua vez, ele estava privilegiando Yosef, e porque ele via em Yosef as suas próprias qualidades, e ele viu que Yosef ele estava sem sombra de dúvidas representando aquilo que deveria ser o povo de Israel no futuro. Porém, Yosef ele tinha um péssimo costume, onde ele fazia Lashon Hará. Ele ia para o seu pai e acabava fazendo ali o Lashon Hará, né? Fazendo fofoca a respeito dos seus irmãos. Por outro lado, os seus irmãos, segundo os nossos sábios dizem, que os seus irmãos analisaram a atitude de Yosef. E aí, ao analisarem a atitude de Yosef, eles acharam, do ponto de vista deles, que Yaakov estava sendo enganado por Yosef. Porque na visão deles, eles estavam achando que Yosef seria alguém semelhante a Ismael, ou alguém igual a Esav, que estaria ali para enganar o seu pai. Então, por um lado, Yosef fazia a fofoquinha dele para com seu pai. E o seu pai, Yaakov, por sua vez, não repreendia Yosef nesse sentido, privilegiava Yosef, né, que era o seu filho querido, e por outro lado os irmãos, né, com exceção de Biniamim, os outros 10 achavam que Yosef seria uma fraude, e então eles falaram, nós precisamos tomar uma providência. Por quê? Porque Yosef, se ele está agindo à semelhança de Ismael e de Esav, ele vai arrumar um jeito de expulsar-nos daqui para ficar sozinho e assumir tudo com referência à família. Então esta animosidade cresceu entre os irmãos, certo? Por um lado, Yosef demonstrava falta de maturidade. Ainda ele não estava preparado para assumir a liderança da família, como Yaakov achava que ele, no futuro, né, iria assumir a liderança da família, junto com Judá. Então, Yosef, ele estava imaturo, e isso trouxe animosidade entre os irmãos, e isso daí trouxe também aquela questão de os irmãos acabarem se odiando e criando inimigos, e não irmãos. A fim de compreender, né, essa possível contradição, lembremos que Yaakov sabia que para concretizar a missão divina de tornar o mundo o lar de Deus, ele teria de superar o poder metafísico de Esav, e Yosef reunia as qualidades espirituais que facilitariam essa tarefa. Consequentemente, Yaakov via em Yosef como seu sucessor natural. Por isso, embora, né, as 6 últimas porções se referem a Yaakov e é dedicada a ele, essas últimas 4 porções que temos pela frente, elas descrevem detalhes sobre Yosef. Contudo, Yaakov preferiu concentrar-se nas qualidades espirituais interiores de Yosef. E os seus irmãos não puderam deixar de notar que ele tinha inclinação para um comportamento preocupante, mostrando uma arrogância e vaidade que assustadoramente recordavam a Esav. O fato de que seu pai o tratava abertamente como superior a eles, como se não tomasse conhecimento dos seus defeitos, só reforçava a associação que faziam entre Yosef e Esav.
Afinal, o pai de Esav e de Sarraque também foi enganado e pensava que seu filho predileto fosse o legítimo herdeiro, apesar de sua conduta exterior. Então os irmãos concluíram que se manifestava agora na terceira geração de Abraham o mesmo fenômeno que ocorrera nas duas primeiras, quando pelo bem de causa filhos tiveram de ser deserdados, ao invés de ser o antídoto de Esav, Yosef queria ser um novo Esav e precisava ser eliminado. Esta foi a avaliação dos 10 irmãos. Uma vez que os irmãos estavam firmemente convictos de que José era inapto para liderar, a providência divina teve de arranjar os acontecimentos para que eles se persuadissem do contrário, e então principiou a longa odisseia de José no Egito. E é o que nós vamos ver daqui para frente, né? A começar com os sonhos de Yosef. Então vamos lá para a nossa leitura diária com os comentários de Irashi. Tendo concluído a história de Sarraque e Esav, a Torá inicia agora a crônica de Yaakov e a sua família. Como vimos, no ano 2208, a contar da criação, Yaakov assentou-se em segurança em Hebrom, a região onde residia seu pai, que fica em Canaã. Porém, vendo a rápida expansão da família de Esav, ele se perguntou como seria possível a realização da promessa de Deus de que seus descendentes suplantariam os de seu irmão. E em resposta, Deus lhe garantiu, conforme ele mesmo já notara, que o poder espiritual manifesto no filho Yosef permitiria que seus descendentes superassem os de Esav. Yaakov compreendia por que Yosef tinha de ser a sua extensão espiritual, aquele que possuía as características espirituais necessárias para concluir a missão do pai. Yaakov trabalhara para Lavã com a única finalidade de casar-se com Rachel e ter filhos com ela, de modo que toda a sua essência estava focado nesse objetivo. Por outro lado, seus casamentos com Leia e as servas, bem como os filhos gerados nessas uniões, eram apenas meios para aquele fim. Portanto, Yaakov considerava Yosef, primogênito de Rachel, o seu sucessor e o próximo líder da família. Ao mesmo tempo, Yaakov apreciava o valor das características espirituais de seus outros filhos e percebia que aquele que melhor a sintetizasse também teria o papel de líder do povo judeu que nascia. Embora todos os irmãos fossem justos, Yaakov sentia que a atitude de Reuven após o falecimento de Rachel e o comportamento de Shimão e Levi em Shechem indicavam que eles não eram aptos à liderança. O que nós observamos aqui, os 3 primeiros filhos, por ordem cronológica de Yaakov, Reuven, Shimão e Levi, são os 3 primeiros filhos. Yehudá foi o 4º filho. Então esses 3 primeiros filhos, na análise de Yaakov, eles apresentaram falhas graves para um líder da família e automaticamente um líder do povo judeu no futuro. Então Reuven, ele tomou uma atitude após a morte de Rachel, em que ele colocou a sua cama junto à tenda da serva de Rachel, e Reuven simplesmente foi lá, entrou na tenda da serva de Rachel, pegou a cama do seu pai e levou para a tenda da sua mãe Leia, certo? Então o filho, ele teve uma interferência abrupta, intempestiva
no sentido de tomar uma decisão no lugar do seu pai. E isso daí é uma afronta e é falta de honrar pai e mãe, como diz os mandamentos. E na questão de Shimão e Levi, foram quando eles, no terceiro dia da circuncisão de todos os homens de Shehem, eles tomaram posse das suas espadas e foram lá, mataram todos os homens de Shehem, porque o príncipe deles tinha sequestrado e estuprado, violentado Diná, e eles mataram todos os homens daquela cidade, inclusive o rei de Shehem e o seu filho, e resgataram a Diná. Então, Yaakov analisou os 3 primeiros filhos e viu que eles não preenchiam os quesitos espirituais para serem, para que um deles fosse o líder da família e do povo de Israel. Mas quando ele olha para Yehudá, né, que é o quarto na sequência dos 3, de maneira que Yaakov o escolheu como líder dos irmãos, além de Yosef. Em sinal de reconhecimento dessa posição, Yaakov fez Yehudá, Judá, usar um manto adicional especial, que era o que identificava a liderança da família. Outra evidência de que Yosef era o principal herdeiro espiritual de Yaakov era a impressionante semelhança física entre eles. Ou seja, Yosef, ele era muito, mas muito parecido com seu próprio pai Yaakov. Então a semelhança física era também muito grande, né? Os dois eram, vamos dizer assim, quase irmãos gêmeos, né? À medida que Yosef se desenvolvia, essa similitude espantosa refletia-se nos acontecimentos de sua vida. Ambos nasceram circuncidados. Então aqui nós vamos ver algumas características de Yaakov e de Yosef, né? Semelhanças físicas, sem sombra de dúvidas, que se refletiam na vida dos dois, né? Então essas semelhanças faziam com que Yaakov, ele tinha mais certeza ainda. A liderança do povo em Yehudá, ou com Yehudá, Judá. A liderança espiritual da família e do povo com Yosef. Então, começando essas semelhanças, então nós temos aqui, tanto Yaakov como Yosef, ambos nasceram circuncidados. Ambas as mães permaneceram estéreis por muito tempo. O parto de ambos foi difícil. Ambas as mães tiveram apenas 2 filhos. Os 2 eram odiados pelos irmãos. Os irmãos de ambos tramaram para matá-los. Ambos eram pastores. Ambos tiveram confronto aberto com o poder do mal. Yaakov com o anjo da guarda de Esav, Yosef com sua própria má inclinação no incidente com a mulher de Potifar, que nós vamos ver mais para frente, né? Os 2 foram vítimas de roubo. Yaakov tendo de repor tudo que era roubado dos rebanhos de Lavã, e Yosef tendo sido roubado pelos seus irmãos. Ambos foram abençoados com 10 bênçãos. Ambos emigraram da terra de Israel para uma terra estrangeira. Lá se casaram e tiveram filhos. Os 2 foram escoltados por anjos. Ambos foram elevados a uma condição superior por meio de um sonho. Ambos trouxeram bênçãos à casa do sogro. Os 2 emigraram para o Egito. Ambos mitigaram o efeito da fome. Ambos fizeram a família prometer que transferiria seus restos mortais para a terra de Israel. Os 2 foram embalsamados, e os restos mortais de ambos foram de fato levados à terra de Israel para serem enterrados. Encorajado, então, essas são as semelhanças, né, entre eles 2.
encorajado pela garantia divina de que, graças a Yosef, ele não precisava temer Esav. Yaakov pensou que poderia viver o resto de seus anos pacificamente em sua pátria, mas esse desejo de bem-estar foi prematuro. Ele teve apenas 9 anos de tranquilidade. Deus lembrou-lhe que devemos enfrentar os desafios que acompanham a nossa vocação divina ao longo de toda a vida, e o repouso sereno nos espera só na vida após a morte. No ano 2214, a contar da criação, Leia morreu aos 43 anos de idade. Essa narrativa, que continua até o fim da Torá, é a crônica da descendência de Yaakov, de como ela veio a morar no Egito e por fim recebeu a Torá e voltou a assentar-se na terra de Israel. Ela tinha início no ano 2216, a contar da criação, quando Yosef tinha 17 anos de idade e pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Por um lado, embora já tivesse 17 anos, ele agia como um jovem pequeno, um jovenzinho, vaidoso e imaturo, penteando os cabelos e arrumando os cílios. Pelo outro, era muito sensível, notou que os filhos de Leia evitavam os filhos de Bilá e Zilpá, porque elas haviam sido servas. Por essa razão, ele passava bastante tempo com os filhos de Bilá e Zilpá, para alegrá-los e afirmar a condição delas como legítimas mulheres de seu pai. Ou seja, os irmãos, os irmãos de Yosef, eles que eram de Leia, eles evitavam os filhos das servas, de Bilá e Zilpá. Então, Yosef percebeu essa discrepância, essa rusga entre os filhos de Leia e com os filhos de Bilá e Zilpá. Então Yosef ele passava a maior parte do tempo com eles, para que eles não se sentissem rejeitados, mas também que eles se sentissem como filhos legítimos de Iacob. Por causa da crescente inimizade entre ele e os filhos de Leia, Yosef levava a seu pai más notícias sobre qualquer comportamento inapropriado que vissem neles. Em particular, acusava-os de transgredir a proibição da Torá de comer carne arrancada de um animal vivo, de difamar injustamente os filhos de Bilá e Zilpá, e de conduzir suas transações comerciais com mulheres sem o correto cometimento e recato. Israel, Jacó, amava a Yosef mais do que a qualquer um dos seus outros filhos, porque ele era seu filho mais estudioso, que absorvia tudo que Israel aprendera de Shem e Eber, e então lhe ensinava. A aplicação de Yosef nos estudos lembrava o próprio Yaakov na juventude, e assim Israel também amava a Yosef mais do que a qualquer um dos seus outros filhos, porque havia essa semelhança que se refletia ainda no fato de que José se parecia com ele fisicamente também. Como sinal dessa afeição, Israel fez para ele uma túnica de lã fina. Essa túnica despertou o ciúme dos irmãos de José, tendo sido, portanto, a causa indireta de todos os seus infortúnios que estavam por vir. Seus irmãos viram que seu pai amava mais a ele do que todos os seus irmãos, e então eles o odiaram, e sendo homens honestos, incapazes de agir de forma enganosa, não podiam falar com ele pacificamente. Beniamim, por sua vez, não invejou o predileto de seu pai, pois sendo mais novo, não tinha motivo para contestar as aspirações de Yosef. Então Yosef teve um sonho e contou a seus irmãos,
e por causa desse sonho, eles odiaram ainda mais a Iosef. Iosef disse: por favor, escutai este sonho que tive. Estávamos atando feixes no meio do campo, e meu feixe se levantou e ficou em pé. Então vossos feixes formaram um círculo em volta do meu feixe e prostraram-se diante de mim. Seus irmãos lhe disseram: pretendes realmente reinar sobre nós? Pretendes realmente ter domínio sobre nós? Eles entenderam nesse momento que as difamações a seu respeito que José levava a seu pai não era apenas conversa fiada, mas parte de seu plano de ganhar poder sobre eles. Assim eles agora o odiavam ainda mais, porque seus sonhos provavam que suas palavras eram insinuativas e porque suas palavras provavam que ele levava seu sonho a sério. Ele teve outro sonho e contou a seus irmãos. Ele disse: olhai, tive outro sonho, e nele o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Esse sonho indicava que Iosef se via impondo-se não só sobre seus irmãos, mas também sobre seus pais. Ele recontou o sonho a seu pai na presença de seus irmãos. Israel compreendeu que esse sonho profetizava a concretização de suas esperanças de que Iosef, por fim, viesse a liderar os seus irmãos. Ele entendeu os detalhes do sol e da lua, símbolos dele mesmo e de Rachel, como elementos que não se realizam, presentes em todo sonho, uma vez que não desejava prostrar-se diante de Iosef, e Rachel já estava morta. Na verdade, porém, só o primeiro detalhe jamais se cumpriu. Embora Israel mais tarde tenha se curvado diante de Iosef, nós vamos ver lá no Egito Iosef como o vice-governo, vice-governador do Egito, e quando seu pai desce com toda a família para o Egito por causa da fome. Então naquele momento lá, nós vamos ver com mais detalhes lá na frente, Yaakov, ele se curva diante de Iosef. Ele nunca chegou a prostrar-se aos seus pés, nós vamos ver com mais detalhe, mas apenas adiantando, esse curvar-se diante de Iosef lá no Egito é uma atitude que toda pessoa presta a alguém que é autoridade. Mas Yaakov não se prostrou aos pés de Iosef, apenas curvou-se para cumprimentar uma autoridade. Por outro lado, Bilá, que era a mãe substituta de Iosef, após a morte de Rachel, no fim prostrou-se diante dele. Israel sabia que Bilá podia ser considerada mãe de Iosef, certamente para fins alegóricos, mas não pensou que ela seria representada como a lua em relação ao sol dele. Ao mesmo tempo, Israel viu que os outros irmãos ainda não estavam prontos para aceitar a liderança de Iosef. Então o pai de Iosef, portanto, repreendeu-o por despertar ódio nos seus irmãos, narrando-lhes o sonho. Tentando atenuar o ódio de seus irmãos de Iosef, Israel disse a Iosef na presença deles: que absurdo é esse sonho que tivesse? Eu, tua mãe e teus irmãos realmente viremos a curvar-nos até o chão diante de ti? Há anos tua mãe está morta, assim como este detalhe de teu sonho não pode realizar-se. Outros detalhes dele também não podem. Israel não os especificou o que estes detalhes seriam, pois, como dito acima, esperava verdadeiramente que seus outros filhos um dia se prostrassem diante de Iosef. Em sua mente, ele fazia alusão a prostrar-se ele mesmo perante a Iosef, enquanto dava a entender a seus outros filhos que suas palavras faziam menção ao sonho inteiro.
os irmãos Yosef não sabiam que todo sonho contém elementos que não se concretizam, de modo que não puderam rejeitar a tentativa de Israel de apaziguá-los com base nisso. Contudo, a tentativa de Israel de mitigar o ódio de seus outros filhos não foi bem sucedida. Os irmãos de Yosef continuaram invejosos dele, mas seu pai aguardou esperançosamente que a coisa acontecesse como Yosef tinha sonhado. Assim, nós encerramos então a nossa primeira leitura da chamada à Torá. Quinta-feira, ao pôr do sol, nós vamos adentrar na primeira noite de Hanukkah. Então, portanto, se preparem, venham coordenar, né, as suas ações aí. Vamos dizer assim, né, o acendimento das 8 noites que teremos pela frente, a partir de quinta-feira, ao pôr do sol, até a noite do dia 17, a outra quinta-feira, onde vamos acender a última luz da Hanukkah, quer dizer, a 8ª luz da Hanukkah, e sabendo que o 8º dia de Hanukkah vai até o pôr do sol do dia 18, certo? Ao pôr do sol do dia 18, que vai ser uma sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira é encerrado Hanukkah. Mas, né, no dia 17, que é quinta-feira, ao pôr do sol, nós entramos no 8º dia de Hanukkah. E, portanto, na quinta-feira, dia 17, nós vamos acender a 8ª e a última luz de Hanukkah. Ok? Então, vamos se preparando aí para fazer aí os acendimentos das velas, né? E no lugar visível a quem passa na rua, ou para que os apartamentos dos prédios vizinhos possam estar vendo que na sua janela, nestas 8 noites, terão algo diferente para visualizarem. Isto é externar o milagre de Hanukkah. Então, a grande mitzvah de Hanukkah é o acendimento das velas ou das luzes de Hanukkah de forma externa, que as pessoas possam ver quem passa na rua ou nos apartamentos vizinhos, possam ver que ali está brilhando uma luz diferente dos outros dias do ano, ok? Então é importante isso daí. Nessa tarde aqui quero falar para vocês um pouquinho sobre os Macabeus. Yehudá, o Macabeu. Yehudá, o Macabeu, foi um dos líderes combatentes na luta pela liberdade que expulsaram os ocupantes gregos seleucidas da Judéia no ano 139 da nossa Era Comum. Yehudá era o filho mais velho de Matitiahu, filho de Ohanã, o sumo sacerdote, que instigou a revolta, matando o oficial grego Nicanor, depois que um porco foi abatido no templo sagrado. Yehudá e os seus irmãos eram lutadores ferozes, descritos pelo general grego Bagris, ou Barrides, como mais fortes que os leões, mais leves que as águias e mais rápidos que os ursos. Então esse general grego, ele identificou, né, Yehudá os seus irmãos com esses animais, né? Fez uma comparação com esses animais, mais forte que os leões, mais leves que as águias e mais rápido que os ursos. Segundo o pergaminho antigo de Antíoco, os irmãos não eram apenas lutadores experientes, eles extraíam suas forças do jejum
e das preces, implorando a Deus para lhes abençoar com sucesso. Ou seja, nos anais da história dos pergaminhos de Antíoco, ele constou esses detalhes lá, certo? E através dos séculos, isso daí foi focado, né? O quanto que eles eram realmente como leões, águias e os ursos, porque eles extraíam as forças, né, do jejum e das preces que faziam a Deus quando pediam forças para prosseguirem. Matitiarro comparou seus filhos aos heróis judeus da história. Para Yehudá ele escolheu Yehudá, o filho de Iacov, que está associado ao poderoso leão. Como leão, Yehudá lutou sem medo pela liberdade de servir a Deus e viver de acordo com a Torá. Mas no meio da batalha vitoriosa, Yehudá foi morto, e os irmãos sobreviventes ficaram desanimados, sabendo que sua força era equivalente à dos 4 irmãos juntos. Com o coração partido, o idoso Matitiarro incentivou seus filhos a continuarem lutando, até oferecendo-se para acompanhá-los na batalha. Através da bravura dos macabeus, inspirados por Yehudá, os gregos foram finalmente expulsos da terra e os judeus celebraram sua vitória na festa de Hanukkah. A palavra Hanukkah, a palavra macabeu, tornou-se sinônimo do pequeno grupo de combatentes pela liberdade judaica que livrou a Judéia dos ocupantes sírio-gregos durante a saga de Hanukkah, no período do Segundo Templo. Esse termo originalmente se aplicava apenas a Yehudá, que liderou o grupo após a morte de seu pai Matitiarro, e é mencionado nos primeiros escritos como Yehudá Macabi. O nome escrito como Macabi é comumente escrito, né, Macabi, mas às vezes também vem escrito como Macabi, né? O que significa o Macabeu, né? Quem é como Deus? Então essa é a expressão de Macabi. Quem é como Deus? Talvez a explicação mais conhecida seja que a palavra Macabeus é composta pelas letras iniciais de um verso que o povo judeu efocou ou entoou depois que Deus dividiu o mar. Mi Kamorra Baelim Hashem, que significa: quem é como você entre os poderosos, ó Deus? Dizem que essa frase foi o grito de guerra dos macabeus e também estava escrita em suas bandeiras. Alguns explicam que a palavra macabeus está relacionada à palavra grega que significa forte ou lutador. Outros explicam que vem da palavra hebraica para macave, que significa martelo, ou porque Yehudá era o martelo de Deus. Seus traços se assemelhavam um pouco ao de um martelo, ou porque sua ocupação anterior era de um ferreiro. Alguns sugerem que vem da palavra hebraica mecabê, que significa extinguir. Os macabeus se esforçaram para apagar o fogo dos gregos, que espalharam morte e desolação por toda a terra de Israel. Por isso que também eles foram chamados de extintores, né? Aqueles que extinguiram o fogo dos gregos. Matitiarro, o sacerdote. O pai e o patriarca da família era Matitiarro, o Kohen, sacerdote. Assim, alguns explicam que a palavra Macabeu era, na verdade, um acrônimo para as letras iniciais do seu próprio nome. Matitiarro, Kohen, Ben, Yohanan, que é Matitiarro,
o sacerdote, filho de Yohanan. O rabino Yeshaya Halevi Horovitz, conhecido como o Rabi Shelah, escreve que a palavra Macabi pode ser decifrada para formar um acrônimo para as palavras de Ezequiel, que diz Baruch Kevod Hashem Mimekomo, que significa abençoada é a glória do Senhor ou do Eterno de seu lugar, que está lá em Ezequiel capítulo 3 e verso 12. Ele explica isso no contexto da afirmação dos sábios de que quem discute o reinado da casa de David é como se ele tivesse uma disputa contra a presença divina. Os macabeus pecaram porque tomaram o reino por si mesmos, embora não fosse de origem davídica. No entanto, eles foram chamados macabeus, uma alusão ao versículo bem-aventurada é a glória do Senhor de seu lugar, implicando que eles não causaram nenhuma desonra na presença divina, uma vez que a intenção original de Erudá e seus irmãos era pelo mérito do céu. Né? Aqui os comentaristas eles falam que o erro dos macabeus foi assumir como reis, né, sobre o povo judeu, porque essa não era a função deles. Trazendo a divindade ao mundo. Os místicos explicam que a palavra macabeu tem um valor numérico 72, aludindo ao nome divino de 72 letras, porque o Eterno também é conhecido como os 72 nomes do Eterno, né? Então, a palavra macabeu, na sua somatória, tem um valor numérico 72, que corresponde aos 72 nomes divinos. Os mestres racídicos explicam ainda que os dois versos relacionados com Macabeu denotam a presença de Deus no mundo. Quem é como você entre os poderosos, ó Deus? Refere-se a Deus tanto o poderoso como Deus. O poderoso, Deus, né? Ou se fala os dois juntos, Deus poderoso, poderoso Deus. O primeiro termo, poderoso, implica a restrição necessária para criar uma realidade desprovida de sua presença aberta. Este último, né, Deus, representa a revelação de sua presença. Colocar as duas palavras juntas representa uma fusão das duas dinâmicas. Abençoada é a glória do Senhor de seu lugar. Tem um tema semelhante. A palavra hebraica para abençoada também significa baixar. Assim estamos atraindo sua presença de seu lugar, um estado de ocultação para a nossa realidade. E é disso que se trata Hanukkah, trazendo luz e santidade para as trevas, um processo que será concluído com a vinda de Mashiach, e que seja rapidamente em nossos dias, para agora. Amém. Então, nessa questão toda aqui, sobre os macabeus, nós aí focamos, né, a determinação, aquilo que nós vimos na gota da sabedoria da tarde de hoje. Foca a tua atenção naquilo que é primordial. Não perca tempo com preocupações, certo? As preocupações, no seu sentido exato da palavra, ela faz a sua cabeça inchar. Isso significa que a preocupação, ela faz com que você venha criar monstros que não existem, montanhas intransponíveis que não é realidade. Faz você inchar a cabeça no sentido que é impossível isto ou aquilo, e apaga da sua mente, da sua razão, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não tem princípio nem fim,
aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que não é homem e nem filho do homem para que minta. Ou seja, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Então, dentro dessa realidade, o que tanto o Rebbe fala para nós, como os demais sábios, é a própria Torá, é que nós precisamos focar as nossas vidas e as nossas atenções naquilo que é primordial, necessário, eficiente. E dentro disso daí é onde que nós vamos buscar o quê? Se nós não temos uma experiência própria, nós vamos buscar este entendimento, essa sabedoria com quem tem sabedoria, com quem tem experiência melhor do que a nossa, certo? Vamos buscar realmente essas coisas que venham nos fortalecer na nossa jornada. Então a nossa mente, a nossa razão, ela vai estar focado naquilo que é real e verdadeiro, porque Deus estará dirigindo as nossas mentes, a nossa alma, certo? E vai fazer com que realmente a nossa razão venha canalizar o nosso coração, ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos, dentro daquilo que está de acordo com a Torá, para não permitir que nós sejamos como um rio que a princípio ele é calmo e tranquilo, mas daqui a pouco a sua correnteza começa a ser violenta, abrupta, insustentável, e daqui a pouco vira ao cair em uma cachoeira devido à sua turbulência. Ou seja, a razão, quando ela é perdida e a emoção toma conta, então nós enchemos a nossa cabeça com preocupações e a nossa cabeça fica inchada. E ao ficar inchada a nossa cabeça, nós não temos lugar para pensar em Deus. Não temos espaço para pensar nas promessas divinas. Por isso, o nosso Rebbe, os nossos sábios, a Torá, vem trazer para nós esses ensinamentos, a semelhança dos macabeus, que nós precisamos estar focados naquilo que é real e verdadeiro. Se os macabeus nos seus dias, eles estivessem envolvidos, os gregos com seus exércitos aliados, eles são muito mais fortes e poderosos do que nós. Como que nós vamos vencê-lo? Nós não temos força, não temos preparo, não temos as mesmas armas que eles têm. É um suicídio nós lutarmos contra eles. Se eles dessem lugar à preocupação, as suas cabeças estariam inchadas e, portanto, não haveria espaço para buscar em Deus a experiência de vida que Deus tem, a orientação, a sabedoria de vida que Ele tem. Não teria espaço para buscar em Deus realmente a razão. O propósito deles era: não vamos aceitar esse domínio dos gregos com a sua vã filosofia, não vamos aceitar o domínio dos gregos com a sua idolatria, seu paganismo, certo? Não vamos aceitar isto. Então, a mente deles, a razão deles, estavam ocupada no quê? No Deus verdadeiro e nas suas promessas. Então, nisso firmados, nós vamos seguir em frente. E é Ele que vai nos capacitar para a peleja, como diz o salmista lá num dos seus salmos, que é o Eterno que adestra as nossas mãos para a peleja. Certo? Que pelejas são estas? O Rebbe diz que nós não estamos aqui para brigar com a escuridão. Quando for necessário, você pode brigar, no bom sentido. Mas, acima de tudo, nós estamos aqui para trazer luz e dissipar a escuridão. Então, por isso que nós encontramos, principalmente em Salmos, várias vezes, onde o salmista diz, elevando as minhas mãos ao teu santuário, à tua presença. Então é buscando nisso daí o foco para nós seguirmos. Porque se você realmente ficar com medo, permitir com que a preocupação tome conta no teu lugar, na sua mente,
você realmente vai ficar apavorado, com medo e vai se acovardar. E a partir daí, você não tem mais liberdade. Você perde a sua liberdade, porque você vai perder a tua identidade. E quando o ser humano perde a sua identidade, não resta mais nada para ele, a não ser ser subjugado, a não ser pisado, escravizado, e vai viver entre aspas, né? Vai viver preso e na escuridão. E você está aqui para dissipar a escuridão, seja ela qual for e venha de quem vier. Não estamos aqui para sermos subjugados pelos homens, sermos escravos dos homens, seja qual for a liderança que seja ela liderança religiosa, seja liderança política e por aí afora vai. Uma vez que Deus nos libertou, somos livres. E se somos livres, nós somos livres para servir a Deus. Então, portanto, amados, que nós possamos seguir em frente realmente nessa jornada e nos prepararmos para os 8 dias, né, de Hanukkah. Sejamos luz entre as nações, para que em tudo o Eterno seja exaltado em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Com a graça bendita de Hashem, amanhã à tarde nós estaremos aqui então no nosso encontro diário em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até amanhã. Fechou?